Oiê! No Geração Z de hoje você vai conhecer a história da Sara Laranjeira. Desde cedo ela já demonstrou muita coragem e ousadia ao sair de uma multinacional para montar o seu próprio negócio, uma empresa de marketing. Mas o que levou a Sara a tomar essa decisão? Vamos conversar com ela agora para saber de tudo. Oi, Sara, seja bem-vinda. Obrigada. Me conta um pouco sobre o seu negócio. Sim, eu acho que como muitos empreendedores jovens, eu comecei na pandemia também. Mas eu vou voltar um pouquinho antes. Eu sempre via muitas palestras das pessoas que empreendem, que desde muito novinho já tinha essa veia. E aí eu comecei a recapitular a minha história e eu já vi isso. Porque desde muito novinha eu já vendia minhas próprias criações. Então eu desenhava, eu fazia aqueles porta-livros, assim, página de livros. E aí eu vendia para os meus professores, para diretores, e aí eu tinha toda uma organização de fluxo, de demanda, então isso já com meus 8 anos. E depois disso eu fui também empreender muito novinha também para bijuteria que eu fazia. Então realmente a veia veio muito cedo, principalmente para arte ou artesanato ou alguma coisa de criação. E aí eu comecei estagiando com 14 anos de idade, foi num setor público que eu comecei a estagiar. Ali eu aprendi muito sobre logística, administração. Então, esse desejo de trabalhar desde muito nova já tinha muito em mim, claro, muito dos exemplos dos meus pais, né? E aí, quando eu fui para uma empresa privada, que era essa multinacional, que foi onde foi a minha escola, eu aprendi muito, fui na área de design, fui na área de marketing, então ali eu construí um bom relacionamento de exemplos. E aí vem a pandemia. E aí teve uma queda gigantesca, infelizmente, de desligamentos, e a minha equipe foi uma delas, né? Então hoje essa empresa não tem mais aqui no Brasil. E aí eu me vi perdida do que eu ia fazer, como que eu ia pra frente, enfim, e até que uma pessoa muito especial falou assim, cara, tu já criava, então vende o que tu cria. E aí, no começo, eu pintava mesmo aquarela e vendia, então era mais quadros, assim. E aí depois eu fui pra parte digital, que daí eu já tinha uma certa experiência ali com branding, né, de design gráfico. Eu falei, eu vou criar minha agência, então, de brand. E aí vem a Citrus, que Citrus é uma brincadeira de Sara Laranjeira, laranja. Eu ia perguntar de onde vem o nome. Sim, eu quis fazer uma brincadeirinha porque o nome, quando eu era criança, eu já não gostava muito do meu sobrenome. Laranjeira, sempre tinha uma piada. Depois eu fui me acostumando e pegando isso como uma força. E eu falei, cara, eu vou colocar isso na minha empresa e aí fica subentendido e as pessoas entendem, então fica bem legal. E aí a Citrus, ela iniciou como um brand mesmo, então eu focava muito em marcas visuais para as empresas. E aí eu peguei muitas pessoas de vários lugares do Brasil, clientes do Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba. E aí eu comecei a startar ali, só que a pandemia durou mais do que a gente esperava, né? E aí veio uma oportunidade de eu entrar no setor privado de novo. E aí eu, com muita dor no coração, entrei, mas precisava, né? Eu já morava sozinha, então tinha que pagar minhas contas. Claro. Aquela coisa que todo empreendedor no começo passa, né? E aí eu entrei, só que foi uma aula para mim também, uma escola, porque eu entrei numa associação empresarial. Então aí eu pude aprender com os empresários mais velhos, né? De ter essa experiência, de ver como funciona. E aí eu fui pegando de novo essa vontade que já existia. E aí eu falei, cara, agora é o momento de eu startar de novo a minha empresa. E aí eu comecei já com o pé direito. E aí agora é mais focado em marketing mesmo, em estratégia de conteúdo para as redes sociais. Também tem um pouco de campanha, mas por enquanto é mais nessa parte de mídias. E aí, hoje a Citrus, ela é nichada para festivais e cultura. Ah, que legal. Então, eu faço toda a parte de estratégia, coloco a minha cara para falar, apareço, para essa parte, né? Então, recentemente, eu acabei de voltar da Maratona Cultural de Florianópolis, foi a 10ª edição. Tive o prazer de participar, ser convidada para participar, né? Foi pela assessoria, a TRE, pelo Instituto. E ali, então, já comecei com o pé direito, vamos dizer, né, nisso. Então, foi muito bacana ter tido essa coragem novamente de empreender e acreditar nisso. E como foi a experiência de trabalhar na Maratona Cultural?
Foi muito surreal, foi incrível, é muito trabalho. É uma equipe que já tem uma experiência muito grande, então eu tive muita oportunidade de aprender. Tem muitos jovens nessa equipe, tem muita gente da minha faixa etária, alguns, mas boa parte são produtores mais velhos, experientes, né? E eles têm uma organização um ano antes eles já estão fazendo o próximo projeto. Então, eles já estão pensando como que eles vão fazer, os convidados, como que vai ser a questão artística. São mais de 380 atrações na cidade. Então, é muita coisa. Desde artes cênicas, com música, com show, museu, exatamente. E é um incentivo muito legal, é um incentivo pelas leis de incentivo mesmo à cultura, né? E aí eu fui com a parte da assessoria de comunicação pela TRE, e aí veio a Citrus para fazer essa parte de conteúdo. Então, toda a comunicação nas redes sociais, as entrevistas que a gente fez com as pessoas, e aí foi todo um calendário de planejamento de 3 meses para poder fazer. Aí tem uma hora que super aperta, né? Porque é muito conteúdo para colocar. Sim. Aí é patrocinador, então tem que ter toda essa visão, esse cuidado. E é incrível porque é muito satisfatório você ver aquilo acontecer, que foi meses de planejamento, né? Com um time muito bacana. E o privilégio também de eu já estar começando isso nova e poder ter essa gama de experiência. Exatamente. Claro. Então, essa edição teve a Pitty, que eu já sou muito fã, então eu falei, eu tinha que me controlar, não posso ser muito fã, né? Tô trabalhando, então eu ficava assim, mas muito, muito querida. Então, toda a equipe muito cuidadosa, sabe? E aí venho da Citrus realmente nichar, né? Que eu acho que para empreender é legal você ter um nicho mesmo e ter esse diferencial. E isso eu demorei para entender. Eu ia por muitas vertentes para ter demanda. Mas eu falei, não, acho que se a gente focar em coisas específicas, a gente vira referência naquilo, né? Então, eu já fazia alguns festivais também. Tem o Festival Viva Floripa, que é pela Associação Empresarial de Florianópolis. Também fazia estratégia junto com outros colaboradores que tinha. Então, eu já tinha essa experiência de festivais e a paixão por música, que daí já é outra coisa que já pegou junto, aí funcionou super bem. Arte, música, criação, e aí foi. E por que o marketing? Você mencionou que você fazia muitas artes e tudo mais, e agora foi pro festival e tudo. Então, por que escolheu essa área, esse nicho em si? Sim, eu fiquei muito em dúvida, na verdade. A gente é muito novo para decidir algo para a vida inteira, né? Sim. Então, eu pensei muito em fazer design, e aí eu prestei vestibular, fui, só que eu não vi um mercado, claro, naquela época, muito aberto para mim naquele momento. Eu sempre fui muito comunicativa, muito tagarela, era a pessoa que gostava de falar no meio da família, de imitar e lá. Eu falei, ou eu vou para arte mesmo, atuação, ou eu vou para criação. E aí eu tive um incentivo na época de uma chefe que eu tinha, né, de uma líder, que ela falou, Sara, eu acho que você tinha que fazer marketing, ou jornalismo ou marketing. Mais marketing porque é mais abrangente hoje em dia, então tu vai conseguir pegar outras áreas. E aí foi um momento que eu falei, tá, vou tentar. E aí eu fiz o marketing, então eu sou formada nisso. E aí eu me apaixonei porque juntou 2 coisas que eu gosto muito, que é o comportamento humano, que eu adoro, psicologia também, e a criação. E o marketing, ele é o estudo do mercado e do comportamento. Então, todas as estratégias que a gente faz é graças ao comportamento das pessoas. E estudar isso é muito legal. Transformar isso numa campanha, transformar isso pela mídia que as pessoas estão fazendo. Eu comecei muito também como criação de vídeo, né? Editora de vídeo. Então, isso foi também uma escola de ver como que as pessoas ficavam emocionadas ao ver um show, como que as pessoas ficavam deslumbradas quando elas viam algo que elas gostavam muito, que é o comportamento, ou as tendências. Por que tá todo mundo sempre usando o mesmo tênis? Por que tá todo mundo usando a marca da fulana de tal? É a tendência do comportamento. A gente quer pertencer, a gente quer fazer parte, né, de tribos, de pessoas. Então, o marketing me trouxe essa paixão muito grande. E aí, com a Citrus, eu pensei, eu quero tornar uma empresa que não seja tão formal, porque
Eu quero que ela tenha essa cara mais informal, que ela tenha, assim, de quebrar paradigmas para as pessoas se sentirem à vontade e mostrar realmente a essência delas. Porque eu acho que um marketing bem feito é quando tu consegue mostrar a essência. Claro que vai ter a publicidade, claro que vai ter toda a parte técnica, mas quando você fala para o teu telespectador de alguma forma que atinge ele genuinamente, aí que a gente vê o efeito surgir e realmente vale a pena. Então, é uma área que eu gosto muito por todo esse complexo de coisas que envolve, sabe? E como foi o primeiro momento de entrar nesse mundo do marketing empresarial para você? Porque deve ter sido talvez um choque, talvez uma coisa que você não esperava aconteceu. Quando eu entrei, que foi em 2018, 19, eu lembro que não tinha muitas pessoas que eu trabalhava que eram formadas em marketing. Muitos eram formados em jornalismo, publicidade. E claro que existe também, da experiência de muitos, um certo preconceito, que a nossa geração sabe disso também, né? De tipo, o que essa menina do TikTok, do marketing, da rede social você está falando? Então, para mim, enfrentar isso, até me colocar no mercado, foi um pouco difícil, assim, de falar, gente, vamos quebrar um pouco os padrões, vamos, né, ouvir as outras gerações para entender o que eles estão fazendo. Eu sou nova, mas eu sei do que eu tô falando. Exatamente, exatamente. Tem isso. Além de eu ser pequena, eu sou nova, então é um acúmulo de coisas. As pessoas já olham, meu Deus. E aí, esse mercado, quando eu entrei, tinha já pessoas experientes, né, como eu falei, de publicidade, que ali é onde a gente aprende muito de campanha, de lidar com patrocínio, que são coisas assim, mais sérias, vamos dizer. E depois eu tive a parte de designers, que também trabalham nessa área, né? Então, eu fui pegando um de cada. Eu acho que o marketing, hoje em dia, ele é muito muito abrangente, desculpa. Ele pega vários setores. Então, quando eu entrei, foi muito legal, porque eu peguei a criação, eu peguei o comportamento, eu peguei a parte jornalística, que você tem que escrever, que você também tem o acesso com a assessoria, enfim. Então, foi uma experiência muito legal de pessoas que já estão no mercado há muito tempo, que eu tive a oportunidade de trabalhar também. E aí, iniciar nisso do marketing foi um desafio no começo para me colocar no mercado, porque hoje, quando a gente está nas redes sociais, existem muitas pessoas que hoje vendem cursos de marketing, que trabalham com marketing. Alguns são formados, outros aprenderam na própria internet. E como a parte de social media ainda não é uma área que está muito regularizada, isso é um problema, porque muitas pessoas que estão iniciando no mercado cobram um valor. E aí, quem já é mais experiente cobra outro valor. E aí, isso acaba não deixando regularizado. E aí, não deixando, assim, como que eu posso dizer, levar a sério mesmo esse trabalho, né? Não que é uma brincadeira. Então, foi esses desafios de entrar numa gama que hoje está muito forte, né? Todo mundo fala de marketing, todo mundo quer também aprender sobre isso. E como você se colocar, sendo que tu já tem uma experiência, e mostrar isso. Então, essa foi a parte que foi desafiadora, mas acho que eu consegui bons contatos que acreditaram no meu trabalho e que viram, né, os resultados. Então, isso foi ótimo, assim, para dar certo. Queria te perguntar se, além dessas dificuldades que você passou, teve alguma outra no começo da empresa que você sentiu que aconteceu? Talvez uma dificuldade financeira por estar começando, né, abrir o seu próprio negócio, saiu da multinacional e abriu o seu próprio negócio, então deve ter sido uma diferença bem gritante, no começo pelo menos. Sim. Então, como foi para você? Eu acho que para empreender, a gente tem que fazer toda uma análise de como que vai ser a nossa vida, porque trabalhando como CLT, você acaba tendo os benefícios, né? Você tem todo esse conforto de ter ali fixo o teu salário. Então, para empreender no começo, lá na pandemia, foi uma forma de renda que eu precisava naquele momento. Mas que não supriu todas as minhas necessidades, porque eu não tinha maturidade para lidar com aquilo e eu não estava tão preparada. E agora que eu comecei a empreender novamente, eu tive todo um preparo um ano antes, tanto financeiro como de organização, de tudo, de administração, de clientes, de mapa de contatos, de oportunidades. Então, digo, pela minha experiência,
se a gente não planeja todos esses momentos, porque tem que entender que a gente não vai ter o salário fixo que a gente tinha. Então, a gente tem que já ter esse preparo financeiro. Essa segurança Essa também. segurança, exatamente. E também a forma de trabalho é diferente. Não tem horário, vamos dizer. Então, agora que eu trabalhei na maratona, era de manhã, era de noite, era de tarde, porque o pepino ele vai aparecer em qualquer momento. E isso é o empreendedorismo. Vai sempre vir um cliente, até alguns você consegue colocar um horário, mas outros são muito urgentes. Então, também de mudar essa tua mentalidade, né, desse começo, agora é full time, não dá para ter o meu horário marcado de como que eu vou trabalhar. Então, eu fiz todo esse preparo já por conta da experiência que eu tive. Eu já estava melhor estabilizada também, então eu falei, agora esse é o momento. Já tinha contatos. Eu acho que é muito arriscado, não que não dá certo, mas eu acho que é muito arriscado empreender assim de cara, sem ter contato, sem ter esse planejamento. Ou muitas vezes você acaba empreendendo dos dois lados. Enquanto ainda você está no seu trabalho, né, de CLT, você já está empreendendo por fora nos finais de semana. Então, foi isso que eu fui fazendo aos poucos. Então, foi gradual. E aí, com isso, eu já fui sentindo o ritmo, como que funciona, para quando eu estivesse preparada, sair do CLT e começar pelo PJ, pelo abrir minha MEI, meu CNPJ, né? Então, tive todo esse preparozinho para poder empreender. O papo tá muito legal, mas a gente vai fazer um pequeno intervalo comercial e a gente já volta. Estamos de volta e a gente está batendo um papo muito massa aqui com a Sara. Ela está contando um pouco sobre a empresa dela, que é de marketing. E você tinha comentado no começo, no primeiro bloco, que você fez formação, você é formada em marketing. E eu queria saber se você foi atrás de algum curso de capacitação também para te ajudar a gerir a sua empresa, a ordenar todas as partes burocráticas e tudo isso. Sim, eu comecei com marketing na graduação e logo depois eu fiz algumas capacitações, como eu estava muito focada em branding, na área de branding. Então, fiz alguns cursos e depois eu voltei para as capacitações de vendas voltadas para as redes sociais, porque é muito importante, muitos clientes querem vender também, né? Hoje tem muita procura de influenciadores, de marcas para isso. Então, eu fiz alguns cursos sobre. E depois eu fiz um sobre gestão também de empresas. Fiz até pela PUC, que era online, então foi uma oportunidade bem legal. E aí foi quando eu consegui ter mais esse preparo também, com essas capacitações para poder conseguir empreender da melhor forma possível e continuo me capacitando, né? A gente sempre está com muitas informações online, com pessoas. Eu acho que a gente se capacita só de conversar com quem é mais experiente também. Então, eu tenho sempre essas experiências constantes de aprendizados durante o dia. Você pensa em fazer mais cursos também? Porque é uma área que querendo ou não, está sempre evoluindo, né? Está sempre com alguma coisa nova. Então, é um plano? Não, sempre é um plano. É uma área que realmente toda hora é uma novidade. Então, se você não está se capacitando ou procurando saber, você vai ficar para trás. E aí eu quero buscar isso, né, com pessoas também que eu conheço de mentorias particulares, então, de cursos que tem e também da experiência ali de buscar, né. Hoje a gente tem ferramentas incríveis, tanto de inteligência artificial também, que está sendo muito usadas nas redes sociais. Então, é importante sempre buscar, porque senão fica para trás e é muita coisa que acontece em poucos minutos. Eu vou aproveitar essa deixa para avisar que tem um QR Code na tela, que se vocês quiserem saber mais sobre cursos de capacitação do Sebrae também, é só apontar a câmera do celular para a tela que vocês vão saber mais. Eu, aproveitando essa deixa também, é só você na empresa, por enquanto? Por enquanto, e não é. Por enquanto, eu sou a cara da empresa, vamos dizer, mas tem pessoas por trás que me ajudam.
tanto para dar essa mentoria de gestão, eu tenho uma pessoa que me ajuda com os contratos, né, de pegar alguns eventos específicos, e tem a parte também de economia, de questões financeiras também, que eu tenho uma pessoa que me ajuda. Então, vamos dizer que somos em 3, mas a que mais coloca a mão ali na massa no sentido de aparecer sou eu. Então, até eles ficam tímidos de aparecer, então fica assim. Mas eu tenho planos futuros de crescer mais essa empresa, sim. Precisa de apoio. Inclusive, na maratona eu tive essa oportunidade porque são muitas coisas simultâneas acontecendo. Então, quanto mais pessoas capacitadas para poder te ajudar, melhor, né? Então, a ideia é sempre crescer, né? A gente tem que ter esse foco. E esse é o objetivo da Citrus mesmo. Então, no começo a gente vai aos poucos e depois vai juntando capital para poder crescer mais ainda a empresa. Aproveitando essa deixa também, de onde veio o investimento para abrir a empresa? Foi uma ajuda dos seus pais, talvez do seu próprio bolso, né? Conforme você vai juntando, Sim. Você investiu na empresa, de onde veio? Do meu próprio bolso, nesse caso foi. Como eu falei anteriormente, eu fiz todo um planejamento financeiro. E enquanto eu trabalhava, eu já estava economizando para investir. E nesse investimento, tem a questão de você abrir, né, a empresa, também tem um certo investimento nisso. E também tem toda a questão de portfólio, de como que você vai se apresentar. Então, como eu trabalho com marketing, é muito importante usar a imagem. Então, eu já tenho toda uma reserva, vamos dizer, focada nessa parte. Então, vídeos, fotografia, trabalhos que foram feitos, conteúdos que vão ser criados, um design para desenvolver a marca. Inclusive, estou agora no processo de rebranding da marca com um designer. Então, eu me preparei para colocar esse investimento e também de ter esse seguro nesses primeiros meses. Mas como eu já consegui clientes, então estou bem tranquila. Mas também tem que ter essa consciência de que pode ter meses que não vai fechar um contrato como você gostaria, vai fechar um contrato menor. E aí já tem esse preparo também, como que você vai fazer a separação dessas despesas e dos investimentos. Certo, e você já deve ter recebido o seu primeiro lucro de volta. Sim. Sim. E para onde foi o lucro? Você investiu na empresa ou você gastou com coisas pessoais? Eu investi na empresa. Eu brinco que eu não gosto muito de gastar dinheiro. Eu gosto de ter as coisas, mas não gosto de gastar dinheiro. Então, o quanto eu puder economizar, eu vou fazer. E agora que eu tenho um filho, que é a minha empresa, praticamente, eu deixo tudo de reserva para ele. Então, quando veio a primeira, vamos dizer, o primeiro cachê, assim, eu já investi para a empresa, já deixei lá, inclusive já tenho minha conta PJ, já fiz toda a separação, exatamente. O que vai ser para a empresa e o que vai ser para mim. Hoje está muito mais para a empresa do que para mim, mas é muito mais satisfatório deixar para a empresa hoje, porque eu vejo que ela está crescendo e que vai vir muitos projetos maravilhosos em breve também. Com certeza virão. Como você fez essa separação? Você aprendeu sozinha? Seus pais te ajudaram a separar o dinheiro profissional do dinheiro pessoal? Como foi? Olha, eu acho que eu aprendi um pouco sozinha, porque lá no comecinho, quando eu vendia as minhas coisinhas que eu fazia artesanalmente, eu já separava o dinheirinho para poder comprar os materiais. Então, eu já tinha em mente isso. Eu falava, não, esse dinheiro vai para os materiais que eu tenho que comprar. Até minha mãe achava curioso. Por que você não compra um doce, um brinquedo? Eu falei, não, esse aqui é do que eu tô fazendo. Da minha vendinha, exatamente. Então, já teve essa consciência e eu acho que se colocar no mercado de trabalho muito cedo te ajuda também a ter, sabe, esse preparo. Então, eu comecei com 14 anos mesmo. E como eu falei, eu fui para um setor público. Então, as pessoas ali já me ensinaram muito sobre logística, administração, caixa. E aí, aprendendo com isso, eu fui pegando um pouquinho de cada e falei, tá, então eu tenho que ter uma consciência boa do dinheiro e de como que a gente vai investir. Então, esse foi um bom preparo que eu tive. E eu acho que eu aprendi sozinha nesse caminho mesmo de batalhas da vida, assim. Então, foi perdendo alguns dinheiros e ganhando outros que eu fui pensando, não, agora dá para economizar aqui. E aí foi dando certo. E hoje o fluxo está indo bem, mas porque eu também tenho um apoio de uma pessoa, né, que entende disso, que é formada em economia, melhor ainda. Então, essa pessoa sempre me dá também, ó,
se colocar mais aqui, a gente perde aqui, se investir vai dar isso, e aí isso já me ajuda porque eu trabalho com criação, né? Então eu preciso de uma cabeça um pouco mais lógica para poder me ajudar nessa questão. Sim. Quem são os seus clientes hoje? Os meus clientes hoje, eles são focados em festivais. Então, tem o Instituto da Maratona Cultural. Fiz também a Harmônica, que é uma produtora que tem aqui de artes de Florianópolis, que foi o Réveillon, que teve aqui em Floripa. Foi um dos clientes também que eu atendi. E tem outros festivais em outros estados de Santa Catarina também, que são pelas prefeituras, né, que tem. Por exemplo, o Festival da Uva, aí vai ter o Oktoberfest, aí são contratos aí que tá para vir. Alguns já tá aí nos encaminhamentos. Mas o foco realmente é mais nessa questão cultural, né, de shows, de festivais. E, claro, também focar na questão privada de muitas empresas, porque aqui em Florianópolis a gente está tendo uma visibilidade muito boa em questão de cultura. A gente tem muitos shows, a gente tem muitas festas, né, acontecendo. Então, a própria maratona já é uma coisa super revolucionária. Exatamente, muito revolucionário aqui. Então, assim, ter já esse cliente já nos leva para outros. Então, acho que a dica que eu daria também é entregar um bom trabalho com aquele cliente massa que você quer fazer, porque tu vai conseguir outros em breve, com certeza. Então, hoje a Citrus é super focada nisso e toda a rede de contatos que eu tenho é voltada nisso, né, de pessoas que trabalham com cultura. Então, eu já tenho contatos de fotógrafos, eu já tenho contatos de produtores. Legal. Então, é um mercado muito legal que todo mundo se ajuda, né? Todo mundo indica. Vai ter um festival lá no Rosa, vai ter um festival lá no Campeche, vou dar o seu contato, como que vai ser. Legal. E aí a gente vai construindo esse relacionamento que é muito importante. E como os teus clientes te encontram hoje? É por meio das redes sociais? É te procurando no Google? É por networking? Como é que é? Hoje é pelas redes sociais. Eu comecei, começo do ano passado foi o meu planejamento, eu falei, eu vou começar a investir na minha rede social também e fazer alguns conteúdos. E esses conteúdos foi atingindo pessoas estratégicas e essas pessoas gostaram muito da forma como foi feito. E sem mesmo me conhecer muito, ou mesmo o portfólio da Citrus já gostou da forma como foi feito. E entrou em contato. E aí, claro que a gente dá o portfólio, a gente mostra os resultados de como que é a entrega. E isso vai chamando atenção. Então, eu acho que o maior canal foi pelas redes sociais e muito pelo network também. É muito importante estar envolto de associações empresariais, de estar envolto da tua área com pessoas diferentes para ter esses contatos. Então, por eu já estar nessa associação, eu consegui vários contatos, então as pessoas foram vendo o meu trabalho e muito também digitalmente, então uma coisa foi conversando com a outra. E trabalhar com marketing sem você investir na sua rede social, aí não acho que é uma boa estratégia. Sim. Acho que é importante investir porque a pessoa vai te ver ali e vai falar, não, eu acho que é isso que eu quero trazer para minha empresa, para o meu negócio, para o meu festival, né? Essa comunicação. Então, esse foi o principal canal. E qual é o arroba das redes sociais pra gente saber também? Tem o meu e tem o da Citrus. O da Citrus está no rebrand, mas como vai estar esse programa, todo mundo pode já ver. É o arroba citrus.marketing, MKT. E o meu é Sara Laranjeira. Mais fácil. Mais fácil. Sim. E agora eu queria voltar um pouquinho mais pro lado pessoal. Você diria que a Sara de 10 anos, de 5, 10 anos lá, imaginava que a Sara de hoje estaria onde está? Não e sim. É engraçado, porque isso foi uma conversa que eu tive recentemente, pensando comigo mesma. Desde muito novinha, eu acho que eu sempre fui muito exibidinha, assim, de aparecer. Então, eu tive muitos estímulos positivos das pessoas em minha volta que falavam, a Sara tem que mexer com criação, a Sara tem que ser atriz, a Sara tem que ser alguma coisa voltada a isso. Então, eu já me visualizava muito. Eu pensava, eu quero um dia estar realmente com empresas legais, eu quero um dia estar num evento cultural muito massa. Eu já era o público, né? Então, trabalhar com isso foi um sonho realizado. Eu falei, cara, era bem isso que eu queria desde novinha. Então, não porque tem um momento que a gente não
tem um auto-boicote, vamos dizer, que a gente fica meio desacreditado, será que vai dar certo? Mas muito da autoconfiança que eu fui tendo ao decorrer da minha vida, de, não, se eu acreditar, vai dar certo, e eu vou tentar. E é só o começo, ainda tem muitas coisas ainda para poder trilhar e conseguir alcançar. Então, é uma satisfação mesmo ver o que eu já imaginava quando era criança acontecer hoje em dia, né? E eu acho que tem muito mais ainda para acontecer, que eu ainda imagino. Sim. Você tem uma visão para os próximos anos que você gostaria que a Citrus alcançasse? Algum objetivo, algum sonho, algum festival em específico que você gostaria de produzir? É bom a gente sonhar grande, né? Por que não sonhar grande, né? Eu fico pensando, se o Walt Disney sonhou, por que a gente não pode sonhar? Eu tenho, sim, a Citrus, eu quero que ela seja uma referência nessa questão de conteúdo voltado para isso. Então, tem festivais do Brasil que eu gostaria de participar. E aí, eu já até falo com colegas meus de imprensa, como que faz? Agora, recentemente, teve o Lollapalooza. Então, eu já entrei em contato com alguns colegas meus que trabalharam lá, como que foi. Então, tem muito isso também. Você tem que colocar a tua cara a tapa, tem que perguntar, tem que mostrar o teu trabalho. Então, o objetivo da Citrus, futuramente, é sim, de conseguir pegar festivais grandes, culturais. Seria um sonho dizer isso, mas Lollapalooza, Rock in Rio e assim vai. Mas já estou muito feliz com o que a gente tem hoje em dia. E essa é a meta, realmente, de conseguir fazer essas partes culturais muito fortes. E de ter um nome legal, assim, das pessoas olharem e falar, caraca, é um trabalho muito massa, assim, vale a pena. Se você tivesse uma dica para dar para quem quer começar a empreender também, o que você diria? Eu diria, primeiramente, de se organizar, de ter os pés no chão, porque empreender traz muitos sonhos. É natural pensar, poxa, já vou estar lá na frente. Ou muitas pessoas gostam de empreender pensando financeiramente, né? Vou ganhar muito, já vou ter a minha independência. Mas eu acho que no começo, ainda mais nós que somos jovens, que estamos começando nossa carreira, é de ter esse planejamento, de ter o pé no chão e de ter as expectativas médias. Eu não diria baixas, médias, de tipo, aqui tá bom, eu quero mais, mas vamos aqui. E de ouvir muito as pessoas experientes, né? Por mais que as pessoas mais velhas não estejam tão atualizadas, vamos dizer, em questão de marketing, mídia, enfim, elas têm outras coisas para nos aconselhar, nos ensinar, exatamente. Então, a gente precisa ter também essa humildade, essa modéstia de ouvir, e ouvir muito, de ver como que eles fizeram, quais foram os trabalhos que eles tiveram, né, nessa caminhada, porque não é fácil, então tem altos e baixos muito grandes. Entender isso, que vai ter altos e baixos, nem sempre você vai estar no alto. E eu acho que outra dica que eu daria, mesmo para as pessoas que são introvertidas, tenta ter o máximo possível de uma rede de contatos. Por mais que você tenha vergonha de falar pessoalmente, fala pela rede social, ou fala por mensagem, por uma ligação, enfim. Mas tenha rede de contatos, porque é isso que vai fortalecer o teu negócio. Então, eu diria essas dicas assim, que eu acho muito cruciais. Muito obrigada, Sara, pela sua presença aqui no programa. Eu adorei saber um pouquinho da sua história. Espero que a Citrus voe e alcance todos os lugares que ela precisa alcançar, né? Que você quer que ela alcance também. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. O Geração Z vai ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Até mais.